canal Templo Culto aos Ancestrais. Meu nome é Laís, eu sou sacerdotisa de Maria Padilha das Almas e seu José Pilintra. Peço perdão desde já, para vocês pelo atraso do vídeo. Estava num trabalho e eu tive que ir na porta do Campo Santo, na porta da Calunga Pequena, simplesmente pelo fato de fazer um trabalho de quebra de magia negra. Tem alguns espíritos que se apresentam, E aí eu tive que ir na porta do Campo Santo. É muito interessante, porque no meio do trabalho da magia negra, tem espíritos que se apresentam, que são espíritos que estão sofrendo, escravizados, e que se arrependeram de participar de tal trabalho, porque vê que realmente aquela pessoa que sofreu a demanda de uma magia negra que é forte, muito forte, não é merecedor daquilo. Enfim, eu tive que ir na porta do Campo Santo, tive que dar uma simples oferenda para que esse espírito também, escravizado, por outros espíritos negativos, trevosos, e fui lá e fiz uma pequena oferenda. Porque é assim que a gente dá o rebote, Com os mesmos que foram feitos aquela mandinga, aquela magia negra, é que a gente pega esses mesmos espíritos negativos, trevosos, e faz o rebote. Dá o mesmo tipo de alimento a eles, contido também no sangue, na sacralização, mas hoje eu fui lá na porta da Calunga Pequena do Campo Santo, propriamente, especificamente, para lidar com esse espírito. E esse espírito que está sendo escravizado é um espírito perdido, Não posso te dizer que é um egum e nem um quiumba, porque não era um espírito assassino, não foi um espírito de grande maldade aqui em terra durante seu reencarno. Porém, é um espírito que desencarnou. E é um ancestral dessa pessoa que sofre a demanda. Estava sofrendo, Já que eu estou no trabalho da quebra da magia negra, estava sofrendo. E esse espírito achando que estava ajudando essa vítima, esse consulente. Eu costumo nem entrar em detalhes se é homem ou se é mulher. Estava achando que estava ajudando. Por isso que é muito importante, quando desencarna alguém da nossa família, é muito importante, sabe? Dentro do culto, dentro do nosso culto, a gente entender que aquela pessoa ela precisa de ser encaminhada. Então, dependendo de quando vem a ter esse desencarne, se é num acidente, se a pessoa morreu numa morte súbita, se foi um infarto, alguma coisa assim do tipo, é muito importante a gente sempre pedir o encaminhamento, sabe? Ou o resgate desse espírito que acabou de desencarnar. Porque se você, que é do culto, não pedir isso, simplesmente cruzar os braços, muitas vezes esse espírito, ele se renega, a querer entrar no plano astral para poder evoluir. Então ele fica ligado, ele fica pregado à matéria, mesmo em estado de putrificação, mas também ele fica ligado à família. E ao invés de ajudar, acaba atrapalhando e muito. E essa pessoa sofreu essa demanda de magia negra e na quebra, a gente conseguiu se atentar, sentir esse espírito. Não veio até a mim, mas sim chegou lá em cima, onde tem o assentamento de Exu Caveira, e eu tenho uma ligação muito forte com Exu Caveira, muito forte. Então foi me mostrado esse espírito lá. E eu achei muito estranho, porque eu subi lá em cima, do lado do assentamento de Exu Caveira, fui fazer uma firmeza a ele e não consegui. Aí bateram no portão, eu abri e não tinha ninguém. E ao eu abrir o portão da garagem, passou um vulto. Falei, bom, alguma
coisa tem aqui, eu não vim à toa. Quando eu olho para o lado, esse espírito ao meu lado. Quieto. Desci, né? Pedi licença, informei que eu já voltava e que eu ia ajudar. Desci. Firmei a minha rainha, abri o jogo dos búzios. Fui em busca da informação do que era necessário para poder estar encaminhando esse espírito. Então é algo muito delicado. Eu não atrasei o vídeo de hoje, não foi à toa, né? Cheguei do trabalho e hoje, nessa data 13 de maio, aliás, já é dia 14 de maio, meu filho estava fazendo aniversário e todos sabem, né, que ele teve um momento aí muito especial da vida dele. Eu não quero relatar agora, mas enfim, eu tive que dar um pouquinho de atenção, comemorar, e aí eu nem dormi. E, para ser sincero para vocês, acho que hoje eu dormi 1h30. Porém, eu sabia que eu teria que começar os trabalhos, né, um pouco mais cedo. Então, quando foi 11h30, eu vim para cá e comecei a fazer tanto a oração de fortalecimento, como também tem uma oração de proteção com Belzebuth, né? E já falando nisso, eu já quero dar só uma observada, dar só uma intensificada, aliás, num assunto que eu acho importante de falar. Ninguém precisa estar preso ao canal de ninguém, mas ao visitar outros canais e ter outras opiniões, cuidado também, tá? Eu sei que quando a gente está dentro do culto, na espiritualidade, a gente tem que ter cuidado com o que a gente invoca, com o que a gente fala, com tais energias. Mas você não precisa ter pânico, não precisa ter pavor. Confie na sua escora. É claro que você não vai fazer invocação sem você saber, né? Você tem que respeitar. Mas cuidado também para não retroceder, tá? É claro, fazendo a magia com respeito, você tem total sucesso. É só isso que eu queria colocar assim em observação para vocês dentro desse vídeo. Mas voltando lá, a esse espírito, né, a esse Egum, que achando que estava ajudando essa pessoa que está dentro desse trabalho de quebra de magia negra, no qual eu estou trabalhando, ao invés de ajudar, acabou atrapalhando ainda mais. Por proteção, acabou intensificando ainda mais a perturbação dentro da vida dessa pessoa, dentro com esses espíritos densos e negativos. E acabou ainda pior, sendo escravizado. Quando eu desci e abri o jogo para saber o que seria necessário, deu levar lá na porta, né, do Campo Santo, da Calunga Pequena, eu infelizmente acabei pela primeira vez na mesa do jogo dos búzios chorando, porque eu vi tamanho sofrimento desse espírito. E eu fico emocionada também ao contar para vocês, porque eu vejo assim, sabe, que quando um espírito procura, quando um espírito pede ajuda, é porque realmente ele tem confiança naquele ser. E eu me senti muito lisonjeada, porque também ver um espírito num estado de putrificação não é nada bonito e isso assusta um pouco a gente. E ainda hoje eu estava conversando, né? Ontem, vamos dizer assim, conversando com uma pessoa que espírito em estado de putrificação, muitas vezes a pessoa assusta, mas na verdade eles estão pedindo ajuda e eu nem esperava que isso na verdade iria acontecer comigo na madrugada. Então eu fui na porta do Campo Santo e levei lá o que precisava ser levado, que eu tinha em mãos, né? Incrivelmente, foi pedido mais uma coisa e eu falei, eu não vou conseguir. Como que eu vou conseguir isso agora? Gente, a espiritualidade é fantástica,
Tanto que o tema desse vídeo hoje é as forças contidas no sangue. E eu fui até lá o portão do Campo Santo e eu precisava levar, né, um pombo preto. Eu fui meio com medo, confesso, porque quando chegou no meio do caminho, eu comecei a sentir umas coisas estranhas. E assim, é um lugar deserto. Do lado direito nada, do lado esquerdo nada. É um cemitério afastado. Eu não fui no cemitério que é no centro da cidade, porque lá tem um maior movimento. Como que eu iria sacralizar um pombo lá? Incrivelmente, tem uma estradinha e o carro morreu, apagou tudo. No momento que eu falei, e agora? Como eu vou fazer? Gente, incrivelmente, eu nunca esqueço o celular. Eu tenho 2 celulares, um pequenininho bem simplesinho e o outro que eu uso para as gravações do canal, porque eu comprei a câmera digital, mas agora eu tenho que mandar o notebook para arrumar. E eu passei a mão no banco sem celular nenhum. Falei, eu não tenho como ligar para ninguém, eu vou ficar aqui. O carro apagou. Só que eu e meu filho, recentemente, eu tô levando o carro para arrumar aos poucos. Recentemente a gente foi numa elétrica e lá a gente gastou um pouco de valor, né? E um valor até meio que significativo, porque parte elétrica do carro e sem isso o carro não anda. Incrivelmente, o carro apagou. Eu falei, eu não sei mexer, eu tô sozinha, o que que eu vou fazer? Eu abri a porta do carro, um pombo preto. Eu peguei o pombo, minha mão tava gelada. Eu peguei o pombo, dei partida no carro, o carro funcionou. E eu fui dirigindo no Campo Santo com uma mão só e uma mão o pombo, eu segurando, porque eu não tinha nada para poder amarrar esse pombo. E o correto é a gente sacralizar um pombo sem faca nenhuma. Então, eu cheguei lá no portão do Campo Santo. Eu não tinha faca, porque eu não fui preparada. Eu não tinha como comprar um pombo. Então, eu fui com o que eu tinha. Quando chegou no portão do Campo Santo, o carro apagou novamente. Eu falei, daqui eu já não posso ir mais. Bom, eu puxei o freio de mão. A marcha eu nem sei como é que eu deixei, mas eu puxei o freio de mão. E aí, meus amores, eu sacralizei o pombo lá. No momento que eu sacralizei o pombo, eu tive uma vibração tão forte, tão grande, que o meu corpo foi para trás e voltou. Eu não caí, meu corpo foi para trás e voltou. Ali, eu acendi as 3 velas do qual foi pedido, 3 velas preta, 3 velas branca, 3 velas cruzada, preta e branca. Coloquei lá um copo d'água, que isso também foi pedido. Coloquei o gin e coloquei mais um elemento, que inclusive era o último, lá do lado. Enquanto eu estava agachada, fazendo a minha invocação a Exu Caveira, e com uma pemba preta eu estava riscando o ponto dele, eu olho para o lado e o espírito agachado do meu lado, juntamente comigo. Mas já não estava mais ali do meu lado em estado de putrificação. De uma forma plasmática, já estava totalmente diferente. Eu levantei devagar e levantou junto comigo. Ali eu senti um calor
como se esse espírito tivesse me abraçado. E no mesmo momento, eu conheço a voz da Padilha. Ela falou, pronto, você já pode ir, não precisa olhar para trás. Eu virei as costas, saudei Exu Caveira, saudei. Fiz a minha saudação, como eu sempre faço, quando eu chego ali diante do Campo Santo. Eu nunca entro sem pedir licença e sem saudar quem eu tenho que saudar. Mesmo que eu não tenha entrado, eu peço licença. E nesta data eu pedi licença mais ainda porque eu não levei moeda nenhuma para poder pagar o chão. Virei as costas, esqueci que o carro tinha apagado, nem lembrava mais de celular também. Liguei o carro, funcionou normal e eu vim embora. Então eu cheguei aqui, eu vim fazer as firmezas, né? E fiz novamente minha oração de fortalecimento, fiz também uma invocação a Beelzebut e uma oração de proteção dele. E senti um alívio enorme, enorme. Então, eu quero falar para vocês a importância que se tem contida no sangue. Muitas vezes, o sangue também é conhecido como Arorô, Menga, Agê ou Kidai. Termo usado aqui no nosso templo e em qualquer outro templo. Cada um fala de uma maneira. Bom, a gente tem como objeto veneração e zelo. Sim, eu tenho todo o cuidado dentro dessa ritualística. Pois cada sacrifício possui uma finalidade e não pode ocorrer erro nesse ofício. Entenda bem. Cada sacralização, cada trabalho possui uma finalidade e não pode ocorrer erro neste ofício. Não pode ocorrer erro. Mesmo que eu tenha ido sozinha, antes de eu sair, principalmente na madrugada, até quando eu tinha que andar, ia a pé, né? Quando não tinha carro, eu ia andando e em locais mais perto, claro. Mas sempre pedindo licença, firmando a Padilha, sempre pedindo licença, firmando a Seu Zé. Nunca saio sem a minha escora. E outra coisa também, muito importante. Eu nunca faço invocação nenhuma sem ter a minha escora alimentada. Toda semana, praticamente aqui no templo, a gente está fazendo corte. E dentro de todos os cortes, eu sempre peço proteção nas minhas invocações, nos meus rituais. Isso é muito, muito, muito importante. Tem um consulente da Itália, onde... Por que eu falei do canal no início do vídeo? Porque tem pessoas que entram em contato com alguns renomados, né? Sem querer criticar, porque eu não conheço, não entrei nem no canal para poder saber quem é, de quem se trata. Mas esse consulente andou fazendo algumas invocações e agora ele está quase louco, né? Então, assim, para você fazer uma invocação, o que você tem que fazer? Você tem que estar com a sua escora toda assentada. Aqui no templo eu tenho a minha escora inteirinha assentada. Além dos ibás, além onde eles terem onde comer. Então não é de qualquer maneira, não é sem um real conhecimento, não é sem uma bagagem, né, da minha matriarca, que é a minha avó. Não é sem um real conhecimento e não é sem eu mesma identificar, né, em mim aquilo que eu tenho a cuia para poder fazer. Primeiramente, mesmo que você
tenha cuia, mesmo que você esteja amparado, se você fizer com medo, já dá errado. Se fizer com medo, já dá errado. Então, quando eu fui fazer ali uma invocação a Belzebuth, e tem também a oração de proteção a Belzebuth, eu estava mas tão concentrada, que tipo, eu dei meio que uma viajada voltando lá. Pedi proteção, agradeci. E pensando já em como é mágico a gente ir lá e entrar no meio daquela sacralização. De um espírito que tinha real necessidade. De como apareceu esse pombo preto. Eu tenho o costume de comprar pombo preto, pombo branco. E é raro e difícil você conseguir um pombo preto sem nenhuma peninha branca. Então, é muito importante isso que eu estou falando agora. As forças contidas no sangue. Muitas vezes, para você fazer uma simples oração, né? Assim nós chamamos na quimbanda de oração. Mas eu tenho dentro de mim como uma invocação. E eu faço sempre ajoelhada. Sempre ajoelhada. Na madrugada, diante dos meus trabalhos, eu faço sempre ajoelhada. É muito importante isso. E se concentrar ali nesse momento. Mas cuidado. E se você tem medo, realmente não faça. Porque de repente você está abrindo um outro portal ali do seu lado que não vai ser benéfico. É certo sim que tem que fazer com segurança. Mas é certo também que quem está à frente de um templo tem que dar ensinamentos corretos para que as pessoas não saiam fazendo coisas aí e depois não consigam se livrar. Porque depois ninguém quer pôr a mão. Não sabe de que maneira que foi feito aquilo. Mas eu quero mostrar para vocês, sim, a importância, né, do sangue. A veneração e o zelo, tá? Por cada elemento também contido dentro da ritualística, sim, do sangue. E muito importante. Importante também é cada tipo de animal, principalmente falando dos animais de quatro pés. O carneiro, vou dar exemplo de alguns, porque o vídeo não pode ficar muito longo, né? E eu já dei aqui o meu relato, o meu depoimento dessa madrugada e o porquê o vídeo atrasou tanto, né? Porque a Laís, ela teve que ir lá, bom, no Campo Santo. O carneiro, tem diferença, tá, gente? Carneiro, cabrito, bode, cabra. Eu vou falar apenas 1, 2, 3, 4. Aí eu fui querendo falar de tudo. Bora lá. Carneiro é um animal ligado à longevidade e força dinâmica. Seus chifres em forma espiral mostram continuidade. O ciclo possui uma grossa camada, né? E representa no plano espiritual força e proteção. Com o comportamento agressivo, né, do carneiro, ele dá a Exu, força de combate. O cabrito é um animal ligado ao poder de virilidade. Ele dá abertura de caminho, ele traz abertura de caminho e estabilidade. Cabrito ou bode, ele possui a força para sobreviver em circunstâncias extremas. E ele demora para morrer, tá, gente? Demora para morrer. Numa sacralização de um cabrito ou de um bode, ele demora para morrer. Ele é muito resistente, mas ele não é resistente só no momento da sacralização. Ele é resistente porque na sobrevivência dele, ele já tem uma resistência para sede, ao alimento dele, ele tem uma resistência para tudo, inclusive também para morrer. E por isso também que a sacralização dele traz uma virilidade, uma força, né, para aberturas de caminho, para estabilidade e também a virilidade de Exu. O sacrifício de um cabrito no campo, no meio, né, do culto aos ancestrais, ele desperta
desperta energias conturbadas ao contrário. Também. E estabelece um bom vínculo na quebra disso. Então, na quebra também de magia negra, também a gente, né, pode estar usando aí um cabrito, um bode. É muito bom. Quando o cabrito fica velho, ele torna-se um bode, concorda? A tendência energética é de terroridade. Porém, nós da vertente da Quimbanda não é admitido, tá? O bode capado. Lembra quando eu falo para vocês que tudo na Quimbanda é detalhe? Então, quando você for adquirir um bode para fazer uma sacralização, você tem que ter a ciência de que ele não pode ser capado. Simples assim. Tive que dar uma pausa aqui. Eu que esqueci do celular na hora que eu fui no Campo Santo. Agora o celular despertou e estava gritando no quarto. Bom, é muito importante, né? Como eu estava falando, cada detalhe faz uma total diferença dentro da Quimbanda. Então, quando você for sacralizar um bode, é muito importante que esse bode não esteja capado. Porque senão ele não serve. Ele não serve. Principalmente em rituais fortes, como pactuação ou mesmo quebra de magia negra. Porque todos sabem, né? Porque a magia negra para alguém eu não faço, mas eu quebro. Outro animal que eu gostaria também de falar, o porco. O porco, ele é um animal que ele está conectado com o poder material, principalmente financeiro. O porco é um animal que devora tudo. Ele come tudo. E ele não para de comer o tempo todo, né? Então ele é muito considerado, tá? Como poder material, financeiro, abertura de caminho. Já fiz muito trabalho de abertura de caminho assim. E ele é considerado, né, pelas religiões de origem hebraica, um animal impuro, simboliza poderes crônicos. Mas, na antiguidade, ele era ofertado para muitos deuses e até para a própria lua. Interessante, né? E na Quimbanda, em trabalhos de abertura de caminho, sim, usa o porco. Vamos falar agora, eu vou pular um animal aqui, mas depois eu volto, tá? Antes de eu falar da cabra, porque a cabra eu gosto de ofertar as tarochas, mas também é minha deusa, tá? As pombogiras. E num outro vídeo eu vou explicar para vocês o porquê. Mas hoje eu quero falar para vocês da sacralização do coelho. É um animal cuja energia é destinada à sexualidade, mas também pode ser usado para a força de Exu acelerar processos. Olha que interessante a sacralização do coelho. Ou mesmo escapar de situações na justiça. Ou, né, essa palavra eu nem vou falar. Oferta-se uma coelha, a pombogira, quando mulheres estão com dificuldade de engravidar. Então, dentro do contrato da ritualística, né, da pactuação, minha rainha disse, né, se vai digitar esse contrato, tal pessoa quer engravidar, mas eu vou precisar de um coelho, eu quero um coelho. Depois da pactuação, eu quero um coelho. Então, hoje eu estou explicando para vocês como funciona, né? Então, o coelho é animal cuja energia é destinada à sexualidade. Também imolados aos Exus para acelerar processos, causas na justiça. Aquela causa que você fala assim, eu tenho que resolver assim, de ontem para hoje, de hoje para ontem e vice-versa. Não há tempo. Sabe, quando aquela pessoa foi presa injustamente, quando a pessoa está presa, quando a polícia pegou, N coisas, tá? Aí é usado o coelho. E também, no caso, né, a gente pode ofertar a nossa pombogira, em caso de justiça, ao Exu. Em
caso de fertilidade para mulheres que têm dificuldade de engravidar, a gente oferta pombogira. E eu já vou encerrando por aqui, porque ficou meio longo o vídeo, mas eu precisava compartilhar com vocês toda essa experiência de hoje, da madrugada de hoje. E ali tá um espetáculo. As velas firmadas, tá? Tá pesado, tá pesado. Enfim, todo detalhe faz a diferença. E lembrem-se que na quimbanda é resistência. O seu medo faz a força da energia negativa, os quiumbas, espíritos negativos. A sua coragem, a sua força, a sua vitalidade é a resistência do nosso culto, da quimbanda. Então, quando você tiver medo, em situações que você tiver medo, porque todos nós somos seres humanos, né? Eu também tenho alguns momentos que eu tenho medo, mas o meu medo, ele é transformado ali de uma maneira onde eu fico intacta, em choque. Eu não me mexo para nada. E muitas vezes eu evito até de piscar. Eu não quero nem piscar. Por quê? Porque eu quero ver, eu quero estar atenta. Dentro daquele momento que eu estou em choque, parada, inerte, passa mil coisas pela minha cabeça, raciocinando qual o próximo passo a seguir. Porque na espiritualidade, tudo faz uma grande e enorme diferença. Tudo, tudo. E que você possa quebrar os seus tabus, seus dogmas, seus paradigmas. Porque muitas vezes as pessoas acham que quem está fora do culto é o mais intolerante. E é o mais que se tem medo, pavor, pânico. Não. Muitas vezes as pessoas que realmente estão dentro do culto é que por falta do saber, por falta ali de algum entendimento, é que se tem sim muito, muito, muito pavor. Tem pessoas aí, né, da Umbanda, do Kardecismo, do Candomblé, que tem pavor de quimbandeiro. Pavor. Por falta do saber. Por falta de conhecimento. Por intolerância. Não sei, senão não estaria adentrado no culto. Ou realmente, né, é um ser ali tão... Eu não quero nem dizer a palavra, porque a palavra ignorante para mim é quando a pessoa não tem conhecimento. Mas hoje em dia tudo parece, né, errado. E vivemos num tempo, sim, onde que o certo parece errado e o errado parece certo. Então, quando eu uso o termo ignorante, é realmente a falta de saber. Não é que eu estou ali dizendo para a pessoa que a pessoa, né, é burra e tal. Não é isso. É a falta de saber. É a falta de conhecimento. É a falta disso, ó. Falta da pessoa estudar. Entende? Porque na quimbanda a gente tem que estudar o tempo todo. Estudar o tempo todo para não errar. Então, ao invés de ter medo, de ter pânico, de ter pavor, estude sempre, sempre. E se realmente não conseguir fazer um corte, alguma coisa, ou se não tiver alguém para te ajudar a fazer um corte, aí sim, aí não digo recuar e nem se acovardar, né? Porque nós quimbandeiros não podemos, em hipótese alguma, ser covardes, tá? Porque na quimbanda não existe isso. Porém, né, ao invés de ter medo, sim, a gente deve se preparar para tal real momento. Tá bom, meus amores? Alumpandê, a todos vocês, meu mojuba, excelente